Olá, seja muito bem-vindo. Este é o nosso Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no canal 55.1 UHF da TV Urbana e no canal 11 da NET, também pela TV Urbana. Nós estamos aqui no nosso estúdio da TV Sindifisco RS, na Uruguai 277, 13º andar, e temos a grande honra de receber no nosso estúdio o João Carlos, nosso colega auditor fiscal da Receita Estadual. Ele é chefe da Divisão de Promoção e Educação Tributária e coordenador do Grupo Estadual de Educação Fiscal, o GFRS, especialista em gestão empresarial, mestre em administração e gerência pública e doutorando em economia. E à sua direita nós temos o professor Robert Iturriete Ávila. Ele é doutor em economia, foi pesquisador da FEE e é professor de economia da URGS, da graduação da URGS. Não se esqueça, aproveitando o ensejo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aqui no sininho do YouTube e curtir, comentar, compartilhar, tanto no Facebook quanto no YouTube. Isso é muito importante para nós. Bom, vamos então ao nosso debate de hoje. Mais uma vez, nós estamos com um programa sobre reforma tributária. E eu vou começar aqui pelo professor Robert, até perguntando a experiência que ele já teve lá na Fundação de Economia e Estatística. Eu estou curioso. Lá na FEE, nossa antiga querida FEE, como é que está a situação hoje? Hoje a FEE ela foi para dentro do planejamento, né? Foi planejamento? Sim, exatamente. Primeiro cumprimentar, Christian, cumprimentar também João Carlos. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sim, a FEE ela foi extinta, não é, a instituição, mas muitos dos antigos pesquisadores estão no Departamento de Economia e Estatística, né, dentro da Secretaria de Planejamento. Né? Então, alguns outros foram dissipados por secretarias distintas e também, na verdade, muitos pesquisadores acabaram saindo para outras instituições, como eu, por exemplo. No seu caso, sim. Mas tivemos outros colegas também que foram para vários outros, tanto para a iniciativa privada quanto para o setor público, também para outros estados e países. Ah, interessante. E lá na FEE vocês costumavam, não sei qual era a sua área de trabalho especificamente na FEE, mas lá vocês tinham algum estudo da parte tributária, alguma perspectiva sobre reforma tributária? O que seria uma reforma tributária ideal? Essa é uma pergunta inicial que eu faço para todo mundo que vem aqui no programa, né? O que seria, no ponto de vista de cada um dos entrevistados, uma reforma tributária ideal para o Brasil? Quais seriam os pontos-chave para a gente fazer uma reforma tributária? Não digo ideal, porque ideal é muito difícil, que é um assunto muito complexo, mas o mais próximo daquilo que a gente precisa para o Brasil. Lá na FEE, existem vários núcleos, né, que tinham lá, e eu até trabalhei próximo do pessoal do núcleo de finanças públicas que existe, né, mas a gente não discutia diretamente a reforma tributária, né, mas de toda forma me interesso pelo tema, né. Sim. Então, na minha visão, a gente tem, claro, muitos problemas. Nosso sistema tributário, ele de fato tem inúmeros problemas e é ponto pacífico que precisa de uma reforma. Não tem ninguém que questione isso, né? A questão é, claro, qual reforma, né? Então, dois são os principais problemas que nós temos, não é? Que é um sistema extremamente complexo, né? Com vários fatos geradores, não tem muita clareza sobre as competências, quem cobra e quem não cobra, né? Enfim, vários produtos que têm vários tributos semelhantes em diferentes níveis, estados, União e municípios, né? Esse é um dos problemas, que é a questão da complexidade do sistema tributário. Sim. E o outro é que ele é extremamente regressivo, né? Então, nós temos um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo, né? Poucos casos tão regressivos, ou seja, que os pobres contribuem muito, né, para o sistema tributário, para as receitas governamentais, e os ricos contribuem muito pouco, né, extremamente pouco comparado com outros países, mesmo países desenvolvidos, países do mesmo nível de desenvolvimento do Brasil também, né. Então, esses são os dois principais problemas, né. Então, a gente precisaria avançar no sentido de cobrar impostos dos mais ricos e simplificar o nosso sistema, né? A proposta que está na mesa aí, né, que a gente pode falar um pouco mais à frente, as que estão na mesa, elas propõem meramente simplificar, né?
que estão nas câmaras, né, legislativas e mesmo do governo, é simplificar o sistema tributário, que é positivo, embora com alguns problemas. Mas não ataca a regressividade. Pouco. Quer dizer, existem diferentes propostas, né? A proposta do governo, que ainda não foi formulada e bem estabelecida, ela resolve um pequeno problema da regressividade, que também já é ponto pacífico em termos de literatura, de concepção mesmo de diversos aspectos, enfim, diferentes níveis do espectro ideológico, não é? Que é cobrar a tributação sobre imposto de renda dos lucros distribuídos às pessoas físicas, né? Então isso também já é ponto pacífico, não há autor que discorde disso, não tem posição ideológica que discorde disso. Quer dizer, né? O governo está propondo tributar, então, os lucros e dividendos. Sim, essa, pelo menos não saiu uma proposta, na imprensa, né? Não saiu uma proposta oficial, mas mesmo assim que tem saído na imprensa e o próprio ministro Paulo Guedes falou também, né, de cobrar impostos sobre os lucros distribuídos a acionistas, né? Então essa é uma proposta que corrige um pouco das distorções de regressividade do sistema. Mas é basicamente isso, né? Não tem muito mais. As propostas que estão na Câmara e no Senado não falam muito, praticamente nada sobre a questão da regressividade, né? Elas buscam apenas simplificar o sistema tributário, que é positivo, que é um avanço, mas que não afeta a distribuição, né? E nós temos graves problemas de distribuição no nosso país, que é um dos mais desiguais do mundo. Distribuição de renda. Isso, distribuição de renda e de riqueza também, patrimônio, né? Sim. E é possível, então, corrigir através do sistema tributário. O sistema tributário tem esse papel, né? Também, em termos teóricos, já é ponto pacífico, né? Entre várias linhas teóricas, ideológicas, de que, sim, o sistema tributário tem o papel de reduzir desigualdades, cobrando impostos dos mais ricos e cobrando menos impostos dos mais pobres. E isso a gente não está avançando muito. Perfeito. João Carlos, na tua opinião, mesma pergunta, uma reforma tributária ideal ou próximo do ideal? Lá no GEF se trabalha muito, né, no nosso grupo de educação fiscal aqui estadual, se trabalha muito a questão da cidadania fiscal, né, e de incluir as pessoas, o cidadão brasileiro cada vez, o gaúcho no caso, né, cada vez mais nesse debate sobre tributação. E aí eu te pergunto, nós temos um sistema complexo e por ser complexo, se os próprios operadores do sistema, eu digo empresários, contadores, advogados, auditores fiscais, muitas vezes têm dificuldade de lidar com essa complexidade, imagina o cidadão comum que não tem no dia a dia dele toda essa questão envolvida. E aí eu te pergunto, como é que a gente avança no sentido do sistema tributário que não seja tão complexo, que seja mais acessível para o cidadão e outros problemas que tu venha destacar desse nosso sistema? Qual a palavra aí? Perfeito, são vários assuntos. Para a gente não esquecermos, deveria pegar um papel e uma caneta e ir anotando. Sim, mas a gente vai desenrolando aqui mentalmente. Vai comentando e com o tempo também não é muito longo, né? Mas vamos ver se a gente aborda as questões principais, né? A questão, né, da reforma tributária ideal, né? Eu acho que sim, a gente sempre tem que ter um ideal. O ideal é a meta. Né? Onde é que a gente quer chegar? Que a gente vai chegar lá ou não, isso é outra questão. Mas a gente tem que ter um norte, né? E o norte é o ideal. Concordo. Né? Então, essa questão é muito importante. A segunda questão é o diagnóstico, né? Por que se precisa o Estado? Por que se precisa o tributo? Né? E qual a função dele? E em que tamanho? O que eu quero? Né? Se eu tenho aonde eu quero chegar, eu tenho que ter um diagnóstico correto da realidade. Porque se eu partir do diagnóstico errado, equivocado, a minha solução vai ser equivocada. E eu gosto de usar um exemplo assim, por exemplo, alguém que tem febre alta. Né? Então, alguém que tem febre alta, a febre não é o problema. A febre é o alerta. Então, a gente está falando aqui, a complexidade. A complexidade, né, até que ponto a complexidade é a febre, né, né, ou ela está equivocada no diagnóstico. Então, a questão do diagnóstico, ela é importante. Se eu tenho uma febre alta e diagnostico, né, que é uma gripe aguda, né, e trato como uma gripe, né, e se for leptospirose, quando eu retornar, a pessoa já faleceu. Então, o diagnóstico equivocado leva a soluções equivocadas. Então, é muito importante a gente ter a questão do diagnóstico. Né? E como já foi comentada a questão da complexidade,
eu gostaria de colocar alguns enfoques, né? A simplificação, né? Se eu tenho uma estrutura, por exemplo, né, na Secretaria da Fazenda, onde eu tenho 3 departamentos, aí eu vou simplificar, né? Eu vou dizer, não, ó, acabar os departamentos. Né? Ó, vai ser tudo vinculado ao secretário, acabou. Simplifiquei. Mas o que eu vou ter? Não, eu vou ter 3 divisões. Né? Eu simplesmente mudo o nome das coisas e continua tudo igual. Então, temos que ter cuidado com a simplificação enganosa e aparente. Então, se eu digo que eu vou simplificar, né, por quê? Porque eu vou juntar, né, IPI, PIS, CONFINS, né, tal. Eu vou juntar 5 siglas e vou transformar em uma. Isso, óbvio, né, em número de siglas é uma simplificação. Mas isso não significa que eu vou ter um sistema tributário simplificado. Então, essa premissa, e que eu já vi, né, que foi exposta aqui, né, eu particularmente diria que mesmo a reforma proposta, ela não simplifica. Né? Ela simplesmente muda o nome, né, diminui alguns nomes, mas eles vão ter depois, cada estado, cada ente coloca a sua tributação, a sua alíquota. Né? Ou seja, com uma aparente simplificação, nós poderemos ter um sistema tributário mais complexo, né, embasado em uma justificativa, em um diagnóstico de simplificação. Então tem que ter cuidado com isso. Tá? E como exemplo, eu acrescentaria assim, em 2015, eu participei de um encontro tributário Brasil-Alemanha, promovido pelo Cinefisco de Santa Catarina. Tá? E foi lá em Berlim. E no evento lá em Berlim, o representante do Ministério da Fazenda alemão, ele repetiu, e nos debates, ele afirmou categoricamente, ele não bateu na mesa, que não é gaúcho, senão ele batia na mesa, ele afirmou de forma categórica que o sistema mais complexo do mundo era o alemão. Que se juntassem todas as regras tributárias da Alemanha, elas não caberiam na biblioteca de Humboldt, ali da universidade, que é a maior biblioteca da Alemanha. Então, ele categoricamente ele não concordou, né, que o Brasil é o sistema tributário mais complexo do mundo. Então, a questão da complexidade tributária, ela é decorrente em função, digamos, do papel que o tributo desempenha na economia. Então, se eu quero que o tributo exerça uma função prevista na Constituição, de redução das desigualdades, né, de progressividade, então, eu tenho uma série de normas que vão ter que tratar isso, porque as realidades, de acordo com as regiões, são diferentes. Então, um sistema tributário simples, é aquele que tu não precisa tirar nota e que tu não precisa pagar imposto. Esse é o sistema tributário mais simples. A partir do momento que tu começa a cobrar imposto e que tu tem que tratar os diferentes de forma diferente, o sistema tributário, tanto faz, se é na Alemanha, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, ele sempre vai ter complexidade. Então, essa questão, né, vamos cuidar com a simplificação aparente, onde eu troco 5 siglas por uma e justificando que isso vai ser uma simplificação. Não. Isso é uma simplificação aparente. Vai depender toda... Né, a simplificação vai depender do que vem depois. Né? E pode ser, inclusive, mais complexo. Bom, a questão do problema ou do diagnóstico. Qual é, vamos dizer assim, qual é a função do tributo? Por que nós temos o Estado? Né? O que é o Estado? A gente tem o Estado porque nenhuma sociedade consegue se organizar, consegue viver sem um líder ou sem algumas regras. Né? E todo ser humano, ele é social por definição. Né? Então, a questão do cidadão, né, que vem de cidade, a polis, né, que vem lá da época da Grécia, então isso não é uma novidade, isso existe há muito tempo. Né? E lá na Revolução Francesa, já dizia o Tocqueville, né, ele dizia, né, o cidadão, o indivíduo é o pior inimigo do cidadão. O que significa isso, indivíduo e cidadão? Não é a mesma coisa? Qual é a diferença? Né? O indivíduo é o pior inimigo do cidadão. Então, a partir do momento que tu é cidadão, tu vive numa cidade, tu vive numa polis, né, tu tem regras de convívio, a liberdade. A liberdade de um, né, ela termina onde começa a liberdade do outro. A liberdade não é um conceito irrestrito. Né? A liberdade de ir e vir significa que eu não vou entrar na tua casa, assim como tu não vai entrar na minha. Então, não é a liberdade, eu vou onde eu quero. Então, toda liberdade ela vem associada, né,
com uma responsabilidade e com um compromisso. Né? Claro que uns querem dizer a liberdade toda para mim e do outro não. Né? E aí a gente entra nessa questão. São E o indivíduo... regras de convivência numa coletividade. A regra de convivência. E o indivíduo vai sempre buscar, não, a minha liberdade, só existe a minha liberdade. Então esse dilema entre, né, o indivíduo e o cidadão. Então, o cidadão, a cidadania, né, é a pessoa que tem a consciência, procura essa consciência de dizer, não, eu vivo na polis, numa cidade, né? Eu tenho regras de convívio, e é a cidadania. E, assim como a gente marca um jogo de futebol, e tu tem que ter um líder que escolhe, né? Vai atrás e vê onde é que tem campo, quanto custa, depois faz um rateio. Né? Então, essa é uma função do Estado. Né? O meu avô, por exemplo, né, na Petrópolis, a mãe conta, eles tinham uma vez por mês, que eles tinham que pegar um dia e fazer estrada. Tinha que pegar o boi, a carreta, a pá, a picareta e fazer estrada. Então, o imposto que se pagava era um dia de trabalho que ele tinha que ir lá fazer estrada. Então, hoje, isso continua. Só que, em vez de eu pegar um dia do meu trabalho e fazer estrada, a gente paga um imposto e o Estado, alguém vai lá e faz, né, a estrada que todos precisam e todos necessitam. Ou seja, aí vamos chegar aonde? Né? Qual é a função do Estado e qual é a função do tributo? Né? Então, o que define o Estado é necessário pelo convívio. E o que define o tamanho do Estado e a função do Estado é justamente o tributo, quem paga. Né? Aí o meu avô ia. Aí o vizinho dizia, meu filho ficou doente. Ele não ia. Né? Aí no outro mês era a mãe que ficou doente. E aí, ou seja, ele sempre tinha um motivo. Não ia. Então começa assim, quem paga, quem não paga. Né? O padre não precisa, porque o padre reza a missa, imagina, né? O padre é santo. Quem paga, quem não paga. Então essa discussão. Né? E depois quem recebe. Eu vou fazer estrada onde? Que passa na frente da casa do Cristiano ou que passa na frente da casa do João Carlos? Né? Os dois moram no caso. Onde é que eu vou fazer a estrada primeiro? Então, essa decisão e essa discussão, né, é a função do Estado. E o Estado, ele tem, digamos assim, o tamanho da carga tributária. Né? Como é que tu vai fazer estrada? Como é que tu vai resolver os problemas comuns? Pois com dinheiro. Então, é por aí. Bom, onde é que é o foco digamos assim, da reforma tributária ideal? Se nós olharmos a nossa Constituição, está definido lá. Né? O sistema tributário tem que ser progressivo, tem que reduzir as desigualdades, ele tem que gerar crescimento econômico, está lá no artigo 3º da Constituição. O artigo 3º da Constituição já nos dá um modelo de Estado e um modelo de reforma tributária, né, o norte para onde nós queremos ir. E se nós olharmos uma Constituição que foi aprovada em 88, que disse que o sistema tributário tem que ser progressivo, toda a legislação a partir de 88 fez o contrário. A legislação infraconstitucional, ela caminhou no sentido oposto e implantou uma regressividade maior do que tinha em 88. Ou seja, nós poderíamos dizer, o nosso sistema tributário, na ênfase, ele é inconstitucional. Por quê? Porque ele caminhou e hoje ele é regressivo, ele deveria ser progressivo. E o progressivo é justamente essa questão. Né? Quem tem mais tem que pagar mais. O cara que recebe um salário mínimo não tem condições de pagar imposto. Não deveria pagar nada, no entanto é o que mais paga, por causa do consumo, né? Por causa da tributação do consumo. Onde é que isso nos leva? Isso nos leva à desigualdade. Né? A desigualdade. O pessoal que ganha muito, cada vez ganha mais. Né? E o pessoal que ganha pouco, ganha menos. Por quê? Porque tem que pagar mais imposto e recebe cada vez menos. Né? Depois, tanto quanto paga mais, e na hora de receber, recebe menos. Então, nós aumentamos uma desigualdade. E aí nós chegamos no crescimento econômico, né? Que está lá na Constituição, que tem que ter crescimento econômico. Né? Sim. Isso, uma desigualdade, ela gera crescimento econômico? Se nós olharmos a literatura, as experiências práticas, todas elas nos demonstram claramente, né, que quanto mais desigualdade, menos crescimento econômico. Perfeito. Professor Robert, vou fazer uma pergunta tanto quanto desafiadora. E depois o João Carlos também pode se manifestar acerca disso. A solução para desigualdade, que estou vendo que há concordância aqui entre os debatedores que o Brasil tem problemas com relação a índices de desigualdade. E já estão me avisando aqui na produção que nós vamos ter que fazer um intervalo. Então eu vou deixar, inclusive, a sua resposta para depois nossos destaques da semana que vem com a Fábio Flores. Mas antes disso, eu formulo a pergunta. O sistema tributário, uma reforma do sistema tributário, ela seria suficiente para resolver o problema da desigualdade no Brasil? Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem durante o nosso intervalo e no retorno a gente volta a falar sobre esse tema e outros mais. Então,
Fábio Flores, é com você aí nos nossos destaques da semana. Oi, Christian, é isso mesmo. Vamos conferir agora as principais notícias da semana. Bolsonaro sanciona a lei que facilita a sonegação de impostos e fraudes trabalhistas. Senado rejeita destaques da reforma da Previdência e deve votar PEC paralela até final de outubro. Dívida pública dispara, apesar dos juros baixos. Rodrigo Maia afirma que, quando menos se imaginar, reforma tributária estará aprovada. Confira todos os detalhes no site do Sindifisco RS. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Sindicato em Ação, um programa produzido pela TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no canal 55.1 UHF e 11 da NET. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e principalmente ativar as notificações aqui no sininho do YouTube, você que nos acompanha por essa importante plataforma. Voltando então à pergunta que encerramos o nosso primeiro bloco aqui com o professor Robert, da URGS, sobre a questão de ser uma reforma tributária suficiente, não essa questão aí, né? Mas uma reforma tributária que, a pergunta eu vou simplificar ela. Poderíamos resolver o problema da desigualdade no Brasil simplesmente através de uma reforma ampla do sistema tributário, na sua opinião? Certo. Essa questão da desigualdade, né, ela é uma marca bastante importante do Brasil, não é? E ela tem raízes muito profundas. Então, assim, rapidamente, assim, falando sobre a desigualdade, né, qual é a principal origem da desigualdade? Sem sombra de dúvida, é a escravidão, né? Nós tivemos 350 anos de escravidão e é claro que isso marca a história brasileira e marca a sociedade brasileira. A formação histórica do Brasil é herdeira da escravidão. É isso que nós somos, né? Então isso é um primeiro origem, né, da desigualdade e também a forma como se estruturou o sistema produtivo no Brasil, né, de produção em latifúndio lá no início e que até hoje os herdeiros são donos dessas terras, né? Então, esses dois pontos estão na origem da desigualdade brasileira, que depois, no século XX, né, começa também com um período em que o Brasil, historicamente, com salários baixos, né? Então, assim, nós tivemos 3 momentos de elevação salarial no Brasil, que foi na década de 50, na década de 60 e no período recente, né? Além disso, nós temos um sistema tributário regressivo, né, que aumentou a regressividade e faz com que os pobres paguem mais e os ricos praticamente não paguem, né, imposto em termos internacionais. Então, assim, respondendo a pergunta, não. Né? Então, a desigualdade no Brasil ela é muito profunda, ela tem uma raiz muito para baixo, né? Ela precisaria de uma reestruturação geral, né? Não apenas do sistema tributário, para deixar essas desigualdades mais aceitáveis, né? Precisaria ter um sistema de rendas mais amplo, precisaria de uma reforma agrária, precisaria de elevação salarial, precisaria aumentar o investimento em educação e também precisaria de uma profunda reforma tributária, né? Mas a reforma tributária, ela poderia ir nesse sentido, né? Então a reforma tributária tem capacidade de reduzir esses impostos para os mais pobres e aumentar os impostos mais ricos, que começaria, pelo menos, a mexer com mais profundidade na questão da desigualdade no Brasil, né? Então, só para comentar rapidamente, como a gente sabe, né, os impostos sobre patrimônio no Brasil são baixos em termos comparativos internacionais, os impostos sobre doação e herança no Brasil são baixos em termos internacionais, os impostos sobre propriedade, já falei, não, também propriedade rural são baixos, né?
e os impostos sobre renda também são relativamente baixos. Então, assim, é claro que nesse sentido a gente tem como melhorar pelo menos um pouco. Nós tivemos aqui no nosso programa o colega, né, ex-secretário da Fazenda, Luiz Antônio Bins, e ele comentou o seguinte, ele concorda que nós temos um sistema que é regressivo, mas e essa regressividade está no peso dos impostos indiretos, né, dos tributos indiretos sobre o nosso sistema tributário, peso em termos de arrecadação. Mas ele disse o seguinte, olha, é assim porque no Brasil nós temos justamente baixa renda. Nós precisaríamos aumentar a renda, aumentar o PIB para poder avançar no sentido de países desenvolvidos que têm uma tributação direta com maior peso no sistema tributário. E aí ele diz o seguinte, nós temos uma proposta aqui no Rio Grande do Sul, que é a proposta originária da tese do colega Giovanni Padilha, que justamente diz o seguinte, uma ruptura de paradigma, eu diria assim. Nós podemos ter impostos indiretos progressivos, através não sei se o João Carlos conhece o trabalho, certamente conhece, através da transferência, né, de renda que vem pela arrecadação dos impostos indiretos, ou seja, devolve parte daquilo que a população de mais baixa renda pagou em tributos, o Estado devolve em dinheiro mesmo, na conta dessas pessoas. João Carlos, a sua opinião, mesma pergunta, o sistema tributário, ele, por si, uma reforma dele, levaria à redução da desigualdade no Brasil? Com certeza, o sistema tributário joga um papel fundamental na questão da concentração da renda, né, ou da desconcentração da renda e diminuição da desigualdade. Não é ele sozinho, como o Robert comentou, não é ele sozinho que resolve o problema, mas ele é um dos atores fundamentais na redução da desigualdade. Quando a gente fala na educação fiscal, né, a gente destaca que tu tem a questão da educação, que não é uma educação técnica, né? A educação é tu conhecer o sistema, saber o porquê, né, e para quê. Né? E depois o fiscal deve trazer não a imagem do fiscal cobrador de impostos, né? Eu pago sobre patrimônio. O fiscal é a questão da balança do orçamento, o equilíbrio, que se busca o equilíbrio depois. Receita e despesa. Exato. Então, quando a gente fala na reforma tributária, na verdade nós estamos no lado da balança da arrecadação, no lado do salário estatal, né, do ingresso. Mas nós temos dois lados. Nós temos o lado do gasto. Então, quando, né, o Bins comenta sobre tu dares retorno para os pobres que gastam toda a renda deles no consumo, pagam 50% da sua renda em consumo, né, nós estamos usando o outro lado, né, o outro lado da despesa, né, ou seja, a gente arrecada de um lado e devolve para o outro. Sim. Né, mais ou menos. Que se poderia dizer que também é um custo operacional. Né? O sistema, quando a gente fala em complexidade, ou, digamos assim, é o esforço que se gasta para fazer essa máquina funcionar. Poderia dizer, não, eu vou cobrar menos também. E nessa linha, né, nesse sentido, vamos comentar que a reforma tributária é necessária, um estudo que foi feito, inclusive, né, com participação do Fisco do Rio Grande do Sul, que são os fiscos estaduais e o Fisco Nacional, e aqui sim tem uma proposta de redução, né, da tributação indireta do ICMS. Tem maneiras de fazer. Claro que a proposta de devolver, né, parte em dinheiro é boa. Mas voltando à questão da pergunta, sim, o sistema tributário ele tem um papel fundamental na redução da desigualdade. E a própria Constituição, artigo 3º, diz, né, que o sistema tributário deve ser progressivo. Então, mesmo que no Brasil, se o Bins diz, nós temos uma renda muito baixa, se nós temos uma renda muito baixa, isso é motivo para nós tributar os que têm renda baixa, não tributar os que têm renda alta? Não, justamente o contrário. Se nós temos uma renda muito baixa e não estamos tributando as altas rendas, então nós estamos duplamente cometendo erro. Além de tributar os baixos, nós não tributamos os ricos. Sendo que a Constituição diz, não, tu tem que tributar mais, né, os que mais têm. Tá? Então, sim, né, é fundamental, né, o papel, né, da tributação, e no mundo econômico, o próprio Fundo Monetário Internacional, a Christine Lagarde, acho que faz um ano, um pouco ela comentou, né, essa questão, né, da tributação das altas rendas,
Porque a desigualdade, assim como ela ocorre dentro do Brasil, ela também ocorre entre os países. Se nós olharmos o nosso planeta tem 200 famílias, 200 países. E o que está acontecendo? A renda está se concentrando cada vez mais em 10 países, menos de 10 países. O G7, agora para o G20. Então essa questão da concentração da renda, ela passa muito pelo sistema tributário. E quando nós olhamos o nível internacional, por que a renda está se concentrando no G7, no G10, no G20? E justamente por esse sistema tributário. Talvez já tenham escutado falar na sigla GAFI, quando fala das grandes empresas multinacionais, que é o Google, Apple, Facebook e Amazon, as grandes multinacionais aí em termos de faturamento, que estão inclusive superando IBM e outras, elas não pagam mais imposto em lugar nenhum. A Amazon, com um lucro de 11 bilhões de dólares, pagou zero de imposto de renda agora. Então essa concentração de renda, ela é muito propiciada pelo sistema tributário. E no Brasil, na prática, o que nós olhamos a partir da Constituição de 88, nós vemos, por exemplo, a não tributação do salário dos empresários, enquanto o professor paga imposto de renda sobre o salário, o colega do professor que se formou e estudou junto, mas é filho do empresário e de repente nem se formou, ele ganha lucros e ele não paga nada, paga zero imposto de renda. O professor está lá pagando 2, 3 mil de imposto de renda e o empresário ganha mais e não paga. Então tu tem um exemplo prático do sistema tributário concentrando a renda justamente para que tem mais altas rendas, e a nível internacional a mesma coisa. Os países que têm as grandes empresas que faturam e lucram muito também não pagam imposto. E isso é o que propicia. E fazendo o gancho com o crescimento econômico, quanto mais essa concentração de renda ocorre, menos crescimento econômico tem. E um dos exemplos, fazendo o link com o que o Robert falou, por exemplo, são os latifúndios. Os latifúndios eles são improdutivos, olhados nos casos práticos. São 2, 3 famílias que consomem, o resto é escravo ou ganha o salário de subsistência, e não adianta você colocar lá um instituto de beleza, um supermercado, porque não tem renda para consumir. Professor Robert, concorda com essa tese de que com a questão da desigualdade ela possa vir do crescimento econômico, a redução da desigualdade? Sim, eu queria fazer também, voltar a um ponto anterior que você falou, que eu acho que é interessante, do ex-secretário da Fazenda, sim, Luiz Antônio Domingues, que comentou, só voltando a essa questão que, de fato, o sistema, mesmo a tributação indireta, ela pode reduzir desigualdades e até um pouco faz isso, Por exemplo, impostos sobre automóveis de menor potência são menos tributados do que impostos de automóveis de maior potência. Então, é imposto indireto e está cumprindo esse papel. E só para comentar também que tanto a proposta que está na Câmara, para destacar isso, quanto a que está no Senado, propõe que haja então a devolução de imposto para as famílias de baixa renda, de imposto sobre consumo. Então eles estão propondo isso. Agora, eu acho um pouco, vai complexificar um pouco o sistema tributário, mais uma vez, porque tem essa devolução, não é tão simples, aparentemente. Se imagina, não é tão fácil assim devolver créditos, que seria via Bolsa Família ou via via famílias que estão cadastradas no Bolsa Família. Agora, a segunda questão, só para comentar, a desigualdade de crescimento econômico. Isso. É um debate que tem bastante repercussão. Bastante, e é controverso. Então, se tem vários autores que pensam diferente com relação a isso. Então, assim, de forma geral, o que os autores liberais e tal argumentam? Que, crescimento econômico gera desigualdade e que quanto mais ricos tiver, melhor, porque eles são que empregam, que geram, que produzem, que são produtivos, que aumentam a produtividade, que aumentam a riqueza geral. Então, os liberais tendem a não ver um problema na desigualdade. O que vários outros autores argumentam, Aliás, deixa eu abrir um parênteses, é a curva do U invertido, Kuznets, que os autores liberais seguem, que diz o seguinte:
olha, o país ele precisa primeiro crescer e ao crescer vai gerar desigualdade, fatalmente. Depois chega um certo nível que a desigualdade começa a cair em decorrência de já ter crescido o suficiente. Né? Mas essa curva de Klimt já foi desmentida pelo Palmer, já foi desmentida pelo Piketty, vários autores, né? Então, só para abrir esse parênteses. Não, é isso, esse debate teórico é interessante, né? Embora, claro, não cabe tanto aprofundar aqui, mas eu acho que é interessante por quê, né? Porque, bom, só para comentar a outra visão, então, né? A outra visão diz o quê, né? Que a desigualdade, embora o crescimento traga desigualdade, porque faz parte do mecanismo de mercado que tende a concentrar renda, né? Pela própria mecanismo de distribuição e de concorrência, que tende a ter empresas cada vez maiores e mais poderosas, com acesso a crédito, a tecnologia, etc, né? Então, só que de toda forma, tem níveis de desigualdade que passa a ser improdutivo para o próprio crescimento econômico, que precisa de mercado, né? Precisa ter alguém que compre certos produtos. Sim. Do contrário, não tem desenvolvimento do mercado, né? E no caso do Brasil, a gente tem um nível de desigualdade que está nesse ponto, né? É uma desigualdade muito grande. De fato, muito, muito grande a desigualdade brasileira. É assustadora. Quando vêm os dados à tona, assim, mais recentes, que estão vindo cada vez mais, é assustador, né? A desigualdade que nós temos no Brasil. Então, assim, só para voltar a essa discussão teórica, tem outros autores, que isso é uma coisa interessante que está acontecendo, e tem vários autores, várias pessoas que estão no mercado de trabalho, professores e mesmo pessoas que fazem a opinião, que não se atualizaram com relação às mudanças que houve em termos teóricos. Porque muitos autores liberais que argumentavam, então, que, bom, não tem que dar bola para a desigualdade e tem que gerar crescimento econômico, né? Só que, mais recentemente, vários desses autores estão revendo suas posições, né? Porque à medida que foram vindo mais dados à tona, mais pesquisas, mais indicadores e mesmo o desenvolvimento computacional permitiu com que avançasse, né, o conhecimento sobre esse fenômeno. Então, esses autores dizem, olha, estávamos errados, tá certo? Então, na verdade, sim, é preciso reduzir desigualdades e mesmo organismos que são ponta de lança dos liberais, como o próprio FMI, que ia nesse sentido, né? Está indo no sentido oposto agora, né? Os indicadores, os estudos recentes, e mesmo Lagrange e outros, né? Lagrange, né? Como é que é o nome que você citou? Lagrange, né? Lagrange, fala português, fala francês. É isso. Ela também, né? Tem falado isso, e outros personagens e mesmo estudos técnicos do FMI estão dizendo, olha, de fato, é preciso reduzir desigualdades. E isso tem que ser através de gastos públicos, né? Sobretudo educação, saúde e transferência de renda direta, como o programa Bolsa Família, distribuição de uma renda básica, né? E o sistema tributário. Então, quer dizer, existiam autores que diziam, não, o sistema tributário não deve reduzir desigualdades. Esses autores, os próprios, disseram, estávamos errados, né? É preciso reduzir, sim, desigualdades através do sistema tributário. Então, só defende isso atualmente quem não está acompanhando o debate, né, no campo teórico, no nível internacional, que agora é ponto pacífico. Tá certo? Todos concordam agora. Não, de fato, é preciso reduzir desigualdades através do sistema tributário, através de gastos públicos, né, que são as duas principais formas, e isso vai contribuir para o crescimento econômico. E, aliás, só para finalizar, digas de passagem, vários bilionários estão dizendo isso também. Né? Nos Estados Unidos tem aquele fenômeno dos bilionários que estão dizendo, olha, cobrem mais impostos dos mais ricos. O próprio dono do Facebook falou assim, olha, ninguém tem mérito suficiente para ser bilionário. Né? Então, ele é um dos que está dizendo, cobrem impostos dos mais ricos internacionalmente, né? E vários outros. Porque essa desigualdade, como existe, ela não tem respaldo com o sistema produtivo, com mérito, com nada disso, né? Então é preciso corrigir e quem não defende isso é porque de fato não está acompanhando o debate. João Carlos, na tua opinião, o atual governo tem agido nessa linha? Ou seja, se o FMI está dizendo, e historicamente o Brasil
foi muito criticado por seguir a cartilha do FMI. Mas se o FMI agora está dizendo, olha, a redução da desigualdade, seja através, como falou o professor Robin, através do gasto público, através da transferência de renda, com o programa como Bolsa Família, seja através dos tributos, vai acabar gerando maior crescimento econômico ao diminuir a desigualdade. Por que nós estamos vendo hoje no Brasil? Eu vou deixar a sua resposta para o nosso terceiro bloco, e aí nós vamos para o nosso intervalo e retornamos no nosso Sindicato em Ação para finalizar o nosso terceiro bloco. Até logo. Visando a aprimorar ainda mais a comunicação com os seus filiados, o Sindifisco RS traz mais uma grande inovação, o aplicativo Sindifisco RS. Com ele, o filiado poderá estar por dentro de tudo o que acontece com seu sindicato, acessando os vídeos produzidos pela TV Sindifisco RS, as edições da revista Enfoque Fiscal, as principais notícias da entidade, os boletins semanais e ainda ficar sabendo da programação de eventos. O aplicativo também vai possibilitar o envio de comunicação direta entre diretoria e filiados. Olá, estamos para o nosso terceiro e último bloco aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS, o nosso Sindicato em Ação. Hoje a conversa é com João Carlos Lebens, que é o colega auditor fiscal, ele trabalha lá no Grupo de Educação Fiscal, e o professor da URGS, Robert. Estamos aqui falando sobre reforma tributária. Eu retomo a pergunta que finalizamos o nosso segundo bloco para o João Carlos. A pergunta era, com toda essa, que o professor Robert apontou, com todo esse encaminhamento do pensamento hegemônico em termos de economia mundial, principalmente falando aqui mais diretamente do FMI, no sentido de que combate à desigualdade gera crescimento econômico, o que acontece no Brasil hoje? Nós estamos indo nessa linha ou não? E isso envolve a questão tributária. Na medida que nós estabelecemos que há uma concordância aqui, que uma reforma tributária que age em cima da regressividade que existe no sistema, ela fatalmente vai resultar em menor desigualdade. E ao resultar em menor desigualdade, nós teríamos crescimento econômico. Pergunto para ti, o que está acontecendo hoje no Brasil? Hoje o que acontece no Brasil é muito simples o diagnóstico. Nós temos uma intensificação das políticas neoliberais, chamadas de neoliberais, que concentram a renda e concentraram a renda desde a queda do Muro de Berlim. Então, historicamente, se nós olharmos um pouco, digamos, os últimos 100 anos, né, e se estender isso para a história, é mais ou menos a mesma coisa. Né? A gente teve uma guerra mundial, né, que disputas de desigualdade, né, entrando desde a primeira, a segunda, né, algum país cobrando mais do outro e extorquindo, né? Teve uma guerra mundial, de onde saíram, né, vitoriosos uns aliados que logo em seguida ficaram inimigos de morte, né, que é outra questão, nós não temos tempo para entrar na análise do porquê. Né? Mas aí nessa disputa, né, na saída da guerra mundial, com aquela desgraceira toda, com aquela miséria toda, né, qual era o consenso? E o que dizia Keynes? Essa discussão da desigualdade estava presente. Por que a Inglaterra cobrava quase 100% de imposto de renda sobre as altas rendas? Né? Então é a mesma discussão que tem hoje. Né? Só que depois que tu reconstrói a casa, daí vem novamente a ganância da concentração de renda. Tá? E dentro desse aspecto, eu colocaria, e vou muito mais na linha do Piketty, né, da economia política, né? E normalmente diz, não, a economia é uma ciência técnica. Não, a economia está aivada de política. Né? Então, se eu olhar, né, há 20 anos atrás os economistas, o economista que fosse pela linha do Keynes, ele era mal visto, ele era um mau economista, ele era ruim. Então, tu não podia ir por uma linha, né, que combatesse a concentração de renda. Já o cara que conseguisse trazer as teses, por mais esdrúxulas que fossem, de que a concentração de renda gera crescimento, esse cara tinha os holofotes. Esse cara tinha porta aberta na imprensa, ele ganhava dinheiro, ele vendia livro. Né? Então, a política associada atrás na economia, né, ela também movimenta o pensamento econômico. Poderíamos dizer também ideologia, não só política.
a ideologia está presente, inclusive aquele que diz que é neutro. Verdade. A ideologia existe em todos. O cara que diz que é neutro, a ideologia dele é: eu vou ficar do lado mais forte. Porque se eu vejo uma situação de injustiça e me omito, né, eu sei que o injusto está levando vantagem. Ou eu estou dando meu apoio ao injusto. Então a minha ideologia, eu dizendo, eu sou neutro, eu sou técnico, eu sou neutro. Não, tu tem uma ideologia que tu vai apoiar o cara que é o mais forte. E a lei do mais forte é a lei primitiva, né, que a gente, com toda a construção democrática, a gente tenta combater. É dizer, não, humanamente nós que somos inteligentes, racionais, não devemos ser a favor da lei do mais forte. Né? Agora, o cara que diz que é neutro, ele tem uma ideologia. Então essa questão de ideologia, ela se presta, né, muito para isso. Mas o que eu queria dizer, né, então, historicamente, né, mesmo o pensamento econômico, mesmo os economistas, né, o economista esperto, né, há 10 anos atrás, qual é o discurso que ele tinha que fazer? Qual é o discurso que vende? Eu tenho que fazer o discurso que eu vendo, senão eu não ganho dinheiro. Então tem essa questão. Vamos olhar a Revolução Francesa. Quando a desigualdade, vamos olhar a Revolução Bolchevique, a Revolução Farroupilha. Sempre que a desigualdade chega num patamar onde as pessoas começam a passar fome, tem que lutar pela sobrevivência, vira a revolução. Então o cara que concentra a renda, ele funciona mais ou menos que nem um vampiro. Né? Eu tenho que sugar o sangue lá. Mas se eu sugar tanto sangue que ele morra, e daí? Como é que eu sobrevivo? Porque é ele que me sustenta. Né? É o sangue que eu tiro dele que me sustenta. Então, se eu apertar o torniquete a tal ponto que ele morra, acabou meu sangue. Então, eu não posso matar a vítima, né? Ou explorado, ou seja lá o termo que se queira dar, a fonte da minha riqueza. Né? Então, quando a coisa chega num patamar tal que diz, ó, esse troço vai se tornar incontrolável, então eu tenho que abrir o torniquete. E nós estamos nessa fase. A concentração de renda, né, no Brasil e no mundo está chegando num patamar tal, né, que nós vamos ter uma outra Revolução Francesa. Quando? Não se sabe. A Idade Média durou 800 anos, mas a Revolução chegou. Então nós estamos eu diria que hoje nós estamos chegando num nível de concentração de renda onde os economistas estão sendo pagos novamente e os ricos, os ultra ricos, os bilionários estão se dando conta, né, que a casa vai cair. Quem controla os guardas do rei? Como é que eu faço para ter a minha segurança? Se o meu segurança também vai dizer, não, mas olha lá, o outro está passando fome, cara, eu não vou mais te defender, e aí, o que adianta eu ter um monte de dinheiro? Perfeito. Professor Robert, essa visão que o João Carlos está expondo aqui, ela já chegou no Brasil? No governo, vamos pensar em termos de governo. Essa discussão é boa também, boa questão, né? Porque o que acontece? Como eu falei antes, existia uma visão que era anterior, mesmo nos autores economistas e tal, liberais, de que não, a desigualdade é normal, não tem que olhar para a desigualdade, o sistema tributário tem que ser neutro, né? Ou seja, não afetar a desigualdade, o gasto social o menor possível. E isso está mudando internacionalmente, né? Então, vários autores estão revendo essas posições, como eu falei antes. O ministro da Economia, que foi bastante elogiado por vários setores, né, como sendo alguém que está aí na fronteira, mas na verdade o que acontece? Ele estudou na década de 70 e 80, né? E depois disso foi trabalhar no mercado financeiro, né, no sistema financeiro, e eu acho que de banco ele entende bastante. Mas, em termos teóricos, as propostas que estão colocadas por ele são propostas que são ultrapassadas dentro do campo teórico dele. Tá certo? Então, dentro da visão teórica dele, aquelas propostas que, por exemplo, ele chegou a falar na campanha eleitoral, de fazer uma alíquota de imposto de renda única. É verdade. Né? Da onde saiu essa ideia? Essa ideia existe, né? A ideia antiga, né? Que é aquela que os autores que meio que formularam disseram, olha, não, nada disso. Não é esse o caminho. Tem que ter uma proposta que só aumenta a regressividade. Que aumenta a regressividade. Né? Então, que era a visão antiga desses autores, do campo teórico dele, que dizia, não, tem que ser neutro, tem que cobrar igual para todos. E esses autores disseram, não, estávamos errados. Né? Então, quer dizer, a proposta que está colocada hoje, né, pelo governo atual é uma proposta defasada, né, teoricamente. Né? Então, quem está na fronteira do pensamento, tanto em termos de, quer dizer, só para colocar outra questão que vai um pouco além, né, mas mais recentemente, né, quer dizer, a visão liberal simplificando, né, que se sedimentou depois da década de 80, é política fiscal, né, gastos e impostos
tem que ser neutros no ciclo econômico e a política econômica deve centrar na política monetária, né? No Banco Central e controle de crédito e juros, né? Bom, essa é uma visão que também caiu por terra, porque autores como o Blanchard, né, que foi economista-chefe do FMI, escreveu um artigo, né, que foi publicado no próprio FMI, que foi bastante referenciado, que se chamava Rethinking Macroeconomic Policy, ou seja, repensando a macroeconomia, né, dizendo não, né, aparentemente aquilo, né, de uma forma suave, aquilo que nós pensávamos, né, de que a política fiscal tinha que ser neutra, de que não tinha que afetar o ciclo, que não tinha que afetar a desigualdade, está errada, né? E isso tem reverberado até a autores como, por exemplo, o André Lara Rezende, que era também um autor bastante liberal e tal, teve na frente de vários governos, inclusive lá no Plano Real, né? Ele tem dito isso publicamente agora, só um pouquinho, o pessoal tem que ler, né? Quem é da área tem que ler, né, para falar o que está sendo discutido agora. E o que está sendo discutido agora é a política fiscal tem que reduzir a desigualdade, né? A política fiscal tem um papel anticíclico, né? Questionando a questão da dívida pública também, o papel da moeda. Quer dizer, então o pessoal tem que ler, né? E tem que se atualizar. Tem que se atualizar e parar de reproduzir um debate da década de 70, né, e 80. Então, respondendo a sua pergunta, não. Né? O governo está indo no sentido oposto do que está indo os próprios autores que são liberais internacionalmente. Então, assim, e isso se repete também em outros setores do mercado financeiro também, né, que fazem uma visão que não existe mais. Ninguém mais defende isso, quem está na fronteira do pensamento, né? Então, infelizmente, a gente está indo no sentido oposto do que deveria. Aliás, na década de 70, predominava a questão do crescer o bolo para depois dividir, né? Ou seja, diferente do que nós estamos colocando aqui, era o crescimento econômico que geraria posteriormente a redução da desigualdade. Aliás, muito na linha da curva de Kuznets que eu comentei aqui antes. Agora, nos Estados Unidos, a desigualdade também está aumentando. E também nós tivemos medidas do governo recente na área tributária de modo a contribuir para esse aumento da desigualdade. João Carlos, por que isso acontece? Por que apesar de toda essa revisão teórica, nós temos na política, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, a manutenção dessa visão retrógrada que contribui para a desigualdade? Eu volto a colocar aquela questão, vamos olhar da Segunda Guerra Mundial até hoje. O que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial, do término da Segunda Guerra Mundial, com políticas de gasto público, o Plano Marshall na Europa, a reconstrução da Europa, tributação de 90% do imposto de renda das altas rendas, isenção para as baixas rendas, até quando? Até 1970, 1980. Principalmente a partir de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né, quando caiu o Muro de Berlim. Ou seja, a competição entre os Estados Unidos, ou a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, que tinham modelos, né, digamos, contraditórios nesse sentido. Então, o liberalismo, não nos conceitos da Revolução Francesa, mas o liberalismo concentrador de renda, ele estava perdendo espaço para um modelo econômico de planejamento estatal, que depois... Por que o Stalin botou tudo a perder é outra questão. Não temos tempo para abordar essa questão. Mas, nesse tempo, o que aconteceu? Tu tinha um modelo econômico de sucesso, que foi a União Soviética miserável, dos czares, né, numa revolução bolchevique de 1900 e algo, que em 20, 30 anos se transformou na maior potência mundial. Inclusive foram os que derrotaram os alemães, os nazistas. Não foi os Estados Unidos, foi a União Soviética. Né? Então, foi um plano de muito sucesso. Então, os Estados Unidos, tiveram que dizer, opa, nós temos que, né, pega o próprio Keynes, né, em inglês lá, que disse, tchê, gente, no longo prazo nós estamos mortos. Aqui, ó, vamos gastar dinheiro e vamos diminuir a desigualdade, vamos cobrar dos ricos e vamos dar dinheiro para os pobres, vamos lá reconstruir a Europa. Que a União Soviética está logo ali. Né? Exatamente. Então, quando a União Soviética, né, quando o Stalin botou, né, tudo abaixo, agora nós estamos conta do terreno. Agora as políticas econômicas, os economistas adotaram novas teorias e todas novas. Não, primeiro tem que fazer o bolo crescer, para quê?
em todas elas está a concentração de renda. Né? Ou vamos dizer, no limite a escravidão. Porque lá, há 5.000 anos atrás, na época de Jesus Cristo, né? Na Grécia, sempre tem aquela questão do homem querendo escravizar o outro e eu que... Não, né? Então, a partir... Onde é que ocorre a inflexão? Com a queda do muro de Berlim, diz, bom, gente, agora nós estamos no dono do campinho. Agora aqui é concentração de renda e aqui é rico que ganha dinheiro e não paga imposto. Quem paga imposto é pobre. Né? E todas as teorias econômicas se vão a partir de consenso de Washington. Está mais que provado na prática que o consenso de Washington é um fracasso econômico em todos os locais do mundo, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. Só explicando para o telespectador, o consenso de Washington surgiu lá no início da década de 80, né? E veio na onda da crise da dívida pública que muitos países tinham no terceiro mundo, né? E lá veio uma cartilha de políticas a serem adotadas que foi a origem do neoliberalismo que hoje a gente vê aí no mundo, com a redução do papel do Estado. Resumindo bem, que nós estamos no final do programa, seria a redução do papel do Estado, principalmente na economia. Mas pode continuar. E já que estamos no final do programa, eu digo assim, nesses 30 anos de vida acadêmica, né, sempre me disseram que um dos dogmas de fé é que o mercado se autorregula. Né? E se eu escrevesse qualquer coisa diferente na prova, eu rodava. Mas eu nunca me convenci daquilo, porque na prática eu dizia, que tu tem um apartamento e não tem ninguém, e tu tem que baixar o preço para ver se alguém aluga, e tu tem 3, e que tu... Bom, isso é verdade. Agora, no mundo empresarial, isso não funciona. Era evidente, era só olhar os casos, né? No mundo afora, esse mercado não se autorregula. Né? João, nós estamos realmente chegando no final do programa, mas a gente não pode terminar sem antes falar deste livro aqui, que tu é um dos autores, né? Sim. Educação Fiscal e Cidadania, Reflexões da Prática Educativa. Esse é um livro da editora URGS, e a professora Rosa, a professora Maria Regina Paiva Duarte, Cláudia Cesari, que são professoras da URGS, né? São as organizadoras. E é um livro feito em parceria com o nosso grupo de educação fiscal. Está disponível à venda na editora da URGS, né? Na verdade, eu nem sei se ele está à venda. Porque o Cinefisco patrocinou, né, não sei se tu ia comentar, que vocês patrocinaram a edição. Sim, tem um apoio aqui do Cinefisco RS. Exatamente. E, então a gente está distribuindo para os interessados, né, entidades, instituições, e nos eventos de educação fiscal a gente tem levado e tem distribuído. Professor Mas Roger, não tem vendido. Ele tem disponível online também, eu sei que na biblioteca da URGS ele está disponível para consulta online. Né, pública. Sabe o endereço? Olha, se você colocar, SABI online, né, que é SABI, mas se colocar Biblioteca da URGS, né, no Google, no Google, e aí entra na biblioteca, mecanismo de busca. E aí na própria biblioteca você consulta esse livro e ele está disponível gratuitamente. Ah, legal. E esse também está disponível, né? Esse aqui já foi tá dito, né? online, né? Inclusive no site do Cinefisco RS tem o livro para baixar. Muito bom. Né? Esse é um livro que a gente tem comentado em todos os nossos programas aqui da Reforma Tributária Solidária. 2 minutos para cada um de vocês encerrar o programa aqui, começando pelo professor Robert. Bom, primeiro eu quero agradecer a Christian também, ao João Torres, João Carlos Torres. É Torres, né? Lebens. Desculpa, Lebens. Pelo debate, acho que foi bastante importante e é um tema que tem tanta coisa para falar e para desmistificar, né? E primeiro eu agradeço e sobre o tema propriamente dito, né? Então, como já foi falado, né, a gente precisa sim, né, de algumas reformas tributárias, mas infelizmente o debate da progressividade tributária não está avançando muito em termos políticos, né? E a gente precisa então aumentar essa informação para a população. Eu acho que esse programa vai nesta linha, né? De sim. Que, bom, os mais pobres no Brasil pagam muito imposto, esse sim, né? E na verdade a nossa classe média também relativamente, mas a nossa classe mais rica do país não, né? Paga pouco imposto e reclama muito, né? Mas no fundo paga muito pouco imposto. Então isso de fato é uma mazela do Brasil, né? E se a gente tivesse uma classe alta mais consciente e com um projeto de país e com uma visão nacionalista, né?
Certamente defenderia que a gente avançasse também nessa agenda, né? Porque a riqueza, por mais que todo mundo queira mais, chega uma hora que tu não tem como ter 3 helicópteros, né? Então, a gente pode melhorar, a desigualdade é um problema sério do Brasil, né? E acho que a gente pode avançar nesse sentido com uma reforma tributária. Muito obrigado. João Carlos. Da mesma forma, me somar aos agradecimentos do Robert e endossar o que ele já disse, acrescentar, né, uma questão básica e fundamental que não foi comentada, é a carga tributária. Quando nós temos um ministro, como o Robert já comentou, que vem com as ideias lá da década de 70, que já estão por mais demonstradas desastrosas, né, e ainda vem propondo que a carga tributária brasileira, que está na faixa de 32%, que ela deve chegar nos 20%, isso significa que o nosso ministro e o nosso governo, o atual governo, está propondo que a gente caminhe numa direção para nos tornarmos iguais ao Paraguai, ao México ou à África. Né? Então, carga tributária, né, no nível de 20%, menos de 20%, Guatemala, Paraguai, né, na América, né, tendem a nos igualar a esses países. Né? Se nós temos como modelo os países europeus, né, então a carga tributária brasileira, no mínimo, né, ela não deveria ser mudada. E tem como aumentar a arrecadação mantendo a atual carga tributária, a atual tributação de impostos. Nós podemos trabalhar outras frentes, né, que é a sonegação. A questão da sonegação, que está na faixa dos 600 bilhões ano. Se nós compararmos com o Bolsa Família, que está na faixa dos 25 bilhões, então, nas últimas eleições, ou nos últimos 4 anos, o que quebrou o país foi essa gastança, o Bolsa Família quebrou o país, não sei o quê. Bolsa Família, 25 bilhões ano. A sonegação, 600 bilhões ano. Então, são valores muito diferentes. Juros 300, né? Juros 300 bilhões. Renúncias fiscais, bolsa empresário, renúncia fiscal. Claro, tem algumas renúncias que tu entra benefício na fiscal, regra geral, benefício para o empresário, para o Estado é renúncia fiscal. Sim, então, se tu usar o termo benefício, ninguém é contra benefício. Então, se tu disser benefícios fiscais, tu não pode dizer que é ruim. Né? Então, a escolha do termo é fundamental. Então, eu diria assim, particularmente, sob o enfoque tributário, o benefício é o que menos existe, né? É uma renúncia fiscal. Bom, então só destacar essa questão fundamental do tamanho da carga tributária, né, que está embutida nessa reforma. Isso significa, nós temos um horizonte, um caminho na nossa frente. Nós podemos caminhar na direção do Paraguai, do México, da África, ou nós podemos caminhar na direção da Europa, da OCDE. Então, se nós temos uma reforma tributária que vai colocar 20% de carga tributária, nós estamos caminhando para sermos um Paraguai, um México ou uma África. Isso é grave e ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Tá certo. Quer dizer, ninguém não. Os que estão propondo querem. E a gente sabe por quê. Porque os perdedores são os de baixo e um modelo tributário tipo África, para os ultra-ricos é muito bom. Se nós olharmos uma Arábia Saudita que deveria ser o país mais rico do mundo, né, 50 anos com a quantidade de petróleo que vende, né, nós temos 99% da população uma vida miserável e 1% nadando em ouro. Então, essa proposta ela é viável, inclusive ela existe, a Arábia Saudita. Né? Na África, os países produtores de petróleo na África são a mesma coisa. É isso que nós queremos. Né? Se é isso que nós queremos, é essa reforma tributária. Tem gente que quer. Agora, a maioria da população, eu acredito que, se soubesse o que estava acontecendo, não ia querer isso. Tá certo. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado por sua audiência. Eu agradeço enormemente a presença aqui no nosso estúdio do João Carlos e do professor Robert. Não esqueça de nos acompanhar, curtir, comentar, compartilhar no YouTube, tanto da TV Cientifisco RS quanto da TV Urbana, e também no Facebook da TV Cientifisco RS. Foi um grande prazer estar com vocês. Nos encontramos no nosso próximo programa, tratando ainda de reforma tributária. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.